Nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando muitos trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o assunto, o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade a muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Olá, amigos. Que Deus esteja conosco nesse momento. É com muita alegria no coração que novamente nos encontramos aqui, neste espaço do GEIP, da casa da nossa querida Ivone Pereira. Neste mês de agosto, estamos homenageando a nossa querida mentora. E hoje trazemos uma síntese
das suas principais obras. Antes de começar a conversarmos, vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização e uma prece inicial. A leitura de hoje está no livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, na lição de número 22, Renovação em Amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda carta, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre, amado, companheiro de todas as horas, queridos trabalhadores incansáveis dessa casa querida, da nossa Ivone Pereira, que nesse mês de agosto exultam de alegria e satisfação, viemos pedir-te as bênçãos da tranquilidade, da calma, da serenidade, dessas oportunidades que temos de estar em cada lar, compartilhando momentos de paz. Que possamos, Senhor, ser amparados e protegidos pelas suas mãos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do CEIR
E na oportunidade de hoje, estou aqui com vocês para falarmos um pouco sobre essa heroína silenciosa, a nossa querida Ivone Pereira, que nesse mês de agosto temos a grata satisfação de estar homenageando essa personalidade, né? Essa importante médium brasileira, personalidade discreta, né? Vamos falar um pouco sobre as obras da nossa querida Ivone. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho, para quem ainda não teve a oportunidade de saber, né? Ivone nasceu na cidade atualmente chamada de Rio das Flores, nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e desencarnou em 9 de março de 1984. Ela deixa para nós muitos testemunhos dolorosos, mas uma belíssima obra e um grande exemplo de amor e dedicação ao próximo, né? Ivone não teve em sua vida muitas oportunidades. Na verdade, a vida de Ivone foi repleta de muitos nãos. Apesar de ter nascido em família espírita, ela não era uma família que não possuía muitos recursos financeiros e a sua infância não foi normal. Ela não foi uma infância comum, né? Aos 29 dias de nascida, ela quase foi enterrada viva e apresentava constantes crises de choro. Passou pelo processo de catalepsia, onde todos pensavam que haviam morrido, retornando à consciência após uma oração sincera de sua mãe. Aos 5 anos, Ivone já possuía percepção mediúnica e aos 11 psicografava, embora não tivesse ainda essa consciência. Sua adolescência também não foi uma adolescência usual. Como estamos apresentando aqui, aos 18 anos, teve uma premonição do que seria sua vida. Era incentivada por um instrutor a atravessar uma frágil ponte sobre um rio turbulento e perigoso. Tinha medo, mas o instrutor a amparou e ela, em lágrimas, conseguiu vencer a ponte e chegar do outro lado. Esse espírito lhe disse que consegue tudo aquele que tem vontade. Ela seria amparada na travessia que simbolizava sua vida. De fato, a premonição se fez realidade. Durante toda a sua existência, precisou avançar por dores que só o Evangelho de Jesus a amparou e fortaleceu, e seus instrutores sempre estavam presentes. Essa passagem está no capítulo 9 do livro Recordações da Mediunidade. Esse capítulo 9 se intitula Premonições. Ivone também pessoa com muitos compromissos relacionados ao suicídio, mas não reencarnou com sequelas físicas, mas com grandes dificuldades de ordem psicológica. Concluiu o curso primário, mas como autodidata que era, estudou durante toda a sua vida obras de grandes autores espíritas e obras clássicas. Ivone, durante toda a sua existência, teve como tarefa superar desafios e dificuldades. Mas Ivone também manteve muitas amizades, muitos contatos e boa correspondência com o nosso querido Chico Xavier. E eram muitos espíritos que a auxiliavam na grande tarefa mediúnica, além de Bezerra de Menezes, Inácio de Bittencourt, no receituário homeopático, Eurípides Barçanufo, na cura de paralíticos, Camilo Castelo Branco e Leão Tolstói, ambos ditando-lhe obras psicográficas, Leon Denis, Chopin, orientadores prestimosos, e Roberto de Canaleiras, antigo afeto, e Charles, guia e pai de outros tempos. Desses, Charles foi quem mais a marcou, pois nutriam uma afeição recíproca que varava a noite dos séculos, unidos por profundos laços de amor. Durante uma longa fase de sua vida, fazia palestra,
Publicou diversos artigos em jornais e periódicos. Nos livros, palestras e diálogos que tratava, ela era defensora das obras de Allan Kardec e das ações simples. A riqueza de suas obras e a fidelidade ao ensino espírita distinguem-na pela sublimação que atingiu sua mediunidade. E como ela própria declarava, não precisou desenvolver sua mediunidade, ela já nasceu com ela desenvolvida. Esse livro que vemos nas telas do infinito foi o seu primeiro livro. De autor espiritual Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, nas telas do infinito, apresenta uma história narrada pelo espírito Bezerra de Menezes e uma novela transmitida pelo espírito Camilo Castelo Branco. É um livro dividido em duas partes, uma história triste e Tesouro do Castelo. Nas telas do infinito, apresenta uma narrativa comovente, sobretudo com foco na lei de causa e efeito, tendo como objetivo o consolo e o alerta aos que sofrem duras provações. Na primeira parte, ambientada em comunidade pobre do Rio de Janeiro do século XIX, o espírito Bezerra de Menezes nos apresenta a personagem Palmira, um espírito que busca a reparação de erros do passado e dignifica-se com testemunhos comoventes de renúncia e paciência. Na segunda, o espírito Camilo Castelo Branco relata uma história passada em Portugal, no ano de 1640. Em ambas as histórias, ressalta-se que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis aos viajantes em busca de paz para o processo de reforma moral. Lindo, né? Esse livro. O segundo livro que trazemos é um clássico, que é uma obra, a sua primeira edição de 1955, que o primeiro livro, Telas do Infinito, a primeira edição também é de 1955, Memórias de um Suicida, foi uma obra ditada por Camilo Castelo Branco e completada depois por Leon Denis. Foi ditada em 1926, mas só foi publicada 30 anos depois. Com a orientação do espírito Leon Denis, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, descreve à médium Ivone Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Esse livro é um libelo contra o suicídio, um dos mais profundos livros espíritas, que descreve com minúcias o Vale dos Suicidas no mundo espiritual e a vida pós-mortem de um suicida. Descreve em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira parte, focaliza os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação. Com valiosos ensinamentos, o livro mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida em sua integral dimensão. É uma obra considerada um marco na bibliografia mediúnica brasileira. É o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário e espírita. Temos também radionovelas já gravadas sobre Memórias de um Suicida, né? Temos estudos sobre esse livro. Ele é realmente uma obra maravilhosa. A terceira obra que trazemos, a sua primeira edição de 1957, Amor e Ódio. Nesse romance dramático, Ivone nos apresenta o drama vivido pelo fidalgo e artista Gaston de Saint-Pierre, que sofre uma injusta condenação ao ser acusado de crimes que não cometera.
após grandes padecimentos, alcança a compreensão das lições divinas por meio da leitura de O Livro dos Espíritos, obra dada por seu professor Denisard Rivail, o codificador Allan Kardec. O personagem encontra energia, apoio e esperança em sua caminhada. Amor e Ódio é uma emocionante leitura e nos brinda com uma expressiva história de coragem, fé e confiança na justiça divina. Esse livro também tem ele em audiobook. É bem interessante. Eu estou ouvindo e estou gostando bastante da história. Nós temos, na verdade, muitas, né? Uma infinidade de obras que nós temos na literatura espírita e nós temos realmente que fazer uma seleção. A quarta obra da nossa querida Ivone é a Tragédia de Santa Maria, que sua primeira edição foi de 1957, o autor espiritual Bezerra de Menezes. É um romance emocionante narrado pelo espírito Bezerra de Menezes, passado em uma fazenda em Vassouras, no estado do Rio. É uma mensagem de iluminação, rica dos conceitos da moral cristã, sobretudo para o coração dos jovens. Aborda uma história de duas encarnações sucessivas de um mesmo grupo, evidenciando os equívocos causadores das tragédias do crime e da dor. As doces palavras do espírito Bezerra de Menezes, transcritas pela médium Ivone, compõem uma narrativa repleta de lições valiosas para uma juventude cheia de oportunidades e sedenta de bons exemplos, luz e justiça. São lições enaltecedoras que encontramos nesse livro, né, de Ivone. Esse romance é um romance mais conhecido, né? É o primeiro romance da trilogia Nas Voragens do Pecado, primeira edição, 1960, autor espiritual Charles. É um magnífico romance que nos relata a tragédia histórica do massacre dos Rangues, da noite de São Bartolomeu, em 23 de agosto de 1572. Mostra uma vida passada de Ivone na personalidade de Ruth Carolina de La Chapelle. É um primeiro volume, né? Como eu falei, da trilogia. Vamos ver os outros dois mais à frente. Ele é um romance que se passa na França e relata uma triste história de um coração que não consegue perdoar por inteiro uma ofensa grave, resultando em um drama de perseguição, uma trama de perseguição e vingança, né, no plano espiritual, e desencadeando um processo obsessivo nos dois planos. A história nos mostra que a felicidade individual encontra-se na capacidade de cada coração possuir as virtudes do amor a Deus e ao próximo. E a reencarnação é uma chance de resgatar e abrandar as consciências culpadas e ultrajadas. Então, esse livro é um romance, né, de época, e ele tem todo o relato, traz todo o cenário realmente relatado daquela época de 1572 da França. É belíssimo. O sexto livro é Devassando o Invisível, a sua primeira edição de 1963. Então, esse livro vai falar para a gente como vivem os espíritos depois da morte do seu corpo físico, onde e como habitam, como se vestem, como se comunicam, né? Ivone, nesse livro, relata contatos com o plano espiritual. E envolvente narrativa, ela vai nos apresentar os fenômenos e os fatos transcendentes,
por meio da sua mediunidade. Esclarece como se apresentam aos médiuns os espíritos que vêm relatar suas experiências de encarnação anteriores e como são ditados aos psicógrafos os romances mediúnicos. E mais, ainda nos mostra como podemos identificar espíritos enganadores, os temíveis mistificadores, e ainda nos oferece a reprodução de um comovente diálogo havido na espiritualidade com Frédéric Chopin, o inspirado compositor e pianista polonês, né? Esse livro foi feito sobre a orientação de alguns amigos espirituais, dentre eles Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles e Leon Tolstói. Ela prioritariamente ela vai nos apresentar como se entrelaçam esses dois planos da vida, né? Da vida material e da vida espiritual. É uma obra, assim, que precisamos ter na nossa lista para leitura, tá? O sétimo, vamos falar aqui em Dramas da Obsessão, 1963, ele é de autor espiritual Bezerra de Menezes, e ele nos apresenta nesse livro 2 histórias baseadas em fatos reais, com preciosos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito, que aperfeiçoam nossas almas em razão do amor. São cativantes narrativas que nos ajudam a compreender esse fenômeno, né, da obsessão e das ligações profundas que se estabelecem entre as criaturas através desses sentimentos de ódio, de vingança, e que se estendem além dos séculos e séculos, provocando sofrimentos, até que essas desavenças se dissolvam através do perdão, né? Esse livro também é emocionante e edificante, principalmente porque ele é uma obra ditada pelo nosso querido Bezerra, né? A seguir, Recordações da Mediunidade, a obra é de 1966. Ele traz confidências e reminiscências da singular mediunidade com a qual trabalhou Ivone Pereira. Ela vai discorrer sobre a reminiscência das suas vidas passadas, arquivos da alma, materializações, premonições e obsessão. Então, tem uma fala assim: narrarás o que a ti mesma sucedeu, como médium, desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Então, Ivone nos traz de forma ágil, objetiva e envolvente, ela vai revelar as lembranças da sua própria mediunidade, que ela viveu enquanto trabalhadora mediúnica, né? Então, ela vai apresentar observações sobre os diversos fenômenos que sentiu e que presenciou. São direcionamentos consistentes para que os médiuns em trabalho e em estudo possam se basear, se fundamentar, né? Colaboram para isso, principalmente se orientar e esclarecer. E esse livro ele é feito sobre a orientação do espírito Bezerra de Menezes e vai falar principalmente sobre obsessão, anjos da guarda, elucidações da mediunidade, os seus processos, tá? Ressurreição e Vida, a sua primeira edição é de 1964 e tem por autor espiritual o espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói nos oferece uma obra tocada do mesmo humanismo que o inspirara quando encarnado. A leitura agrada, sobretudo, porque o autor imprime admirável lavo literário às histórias que conta.
fazendo-nos voltar às paisagens e costumes imperantes da velha Rússia dos czares. São 3 histórias que vamos destacar aqui. Esse é O Sonho de Rafaela, que é uma história onde narra o sofrimento de uma mãe que perdeu a filha pequena, O Paralítico de Kiev, que mostra a luta de um nobre para vencer o orgulho, e a terceira, que é O Segredo da Felicidade, que ela vai falar como um homem exemplifica o amor incondicional, como o único caminho para a realização. Então, são ao todo 6 e 2, 8, são 6 contos e 2 romances, que vai trazer esse testemunho de Leão Tolstói a respeito da imortalidade além-túmulo. A médium Ivone Pereira entrega carinhosamente a cada um de nós essas narrativas de forma brilhante e vibrante, transmitindo os ensinamentos sobre reencarnação, obsessão, psiquismo humano, e é uma obra indispensável para a educação moral e intelectual dos nossos princípios verdadeiramente cristãos. Cavaleiros de Lumière é o segundo volume da trilogia que falamos, o primeiro, né, na página anterior, que mostra a nossa médium na personalidade de Berthe de Somerville. Então, a primeira edição desse livro é de 1973, o autor espiritual é Charles, e é um romance dramático que gira em torno dos sentimentos de amor, revolta, ódio, alegria, dor, coragem, entre tantos outros, comuns aos aspectos da vida carnal. A história se passa na França, de Luís XIV, e narra a história de espíritos que reencarnaram em conjunto para se auxiliarem de forma mútua. Nesse livro, somos apresentados aos vieses da lei de ação e reação. Os exemplos de heroísmo e dedicação de alguns se mesclam com os decessos dos outros. Todavia, os benefícios das oportunidades geram vitórias libertadoras ou fracassos que serão corrigidos nas próximas encarnações. Então, esse é o segundo livro, né, da trilogia, o primeiro Na Voragens do Pecado, e o próximo que vamos ver, que é o Drama da Bretanha, que é o terceiro volume da trilogia, onde agora Ivone se apresenta na personalidade de Andréa de Guzman, que não consegue suportar os embates de sua expiação e se suicida por afogamento. Então, nessa história de 1973, Charles, que é o autor espiritual, vai narrar e vai trazer essa comovente história da jovem Andréa, que, envolvida num processo obsessivo e sofrendo perseguição espiritual, ela, entre tantas outras consequências, ela ocasiona até mesmo a rejeição dela para os pais, né? Os pais a rejeitam. Mas ela tem um irmão mais velho que a auxilia na reabilitação espiritual, usa prece, principalmente a prece, como ferramenta primordial para o amparo para todos que buscam reparação e as faltas cometidas em vidas passadas. Lendo esse livro, assim, vamos poder identificar lições belas e muitas orientações espirituais, porque além de ser um romance, ele tem muita informação doutrinária. Ele encerra, então, a trilogia, né, desse romance nos apresentado por Ivone. O 12º livro, Sublimação, de edição de 1973, autor espiritual Leão Tolstói e Charles,
São 6 contos presentes nessa obra, que são levantadas, onde são levantadas questões de amor ao próximo, lei de causa e efeito, reencarnação. São histórias reais e comoventes que abordam o suicídio, suas consequências aterradoras e as suas implicações morais. Então, ele demonstra a importância do espiritismo como orientação para a vida e traz uma bela mensagem consoladora para os momentos de fragilidade e provação, sobretudo para os que buscam caminhar rumo à evolução espiritual. Um detalhe dessa obra, é que ele traz o conto Nina, e ela é mais uma reencarnação de Ivone. Então, ele está lá relatado como um conto que vai apresentar também a vida de Ivone enquanto Nina. Esses são os 12 livros que falamos aqui, que são as principais obras de Ivone, que ela recebeu de forma psicografada, através de vários espíritos, nós vemos aqui. E agora aqui a identificação, da trilogia que nós falamos. E aqui nós trouxemos também são 6 obras que não são de autoria de Ivone, mas especificamente esse, por exemplo, que é A Luz do Consolador, foi lançado pela FEB e é uma coletânea de artigos escritos por Ivone para a revista O Reformador. Eles foram escritos entre os anos 60 e 80, e ela, na verdade, a partir desse livro, a gente identifica o vasto conhecimento sobre o espiritismo que Ivone tinha, sua profundeza nos conhecimentos, mesmo nas questões doutrinárias, sempre se fundamentando nas obras básicas e tendo o codificador como princípio. Porque esse livro não é um livro psicografado, é um livro de coletâneas de artigos que ela própria escreveu. Então, ele foi publicado em 1997 e foi a FEB que reuniu esses artigos, são textos que ela escreveu para a FEB. Então, são voltados para espíritas e também para aqueles que não são espíritas, mas que desejam conhecer pontos de vista sobre juventude, livre-arbítrio, mediunidade, obsessão, caridade e outros temas. Então, ele é um livro abrangente, que aborda vários temas diversos, No caso desses 2 livros, de Cânticos do Coração, são recortes de escritos de Ivone que foram, por ela, feitos para um jornal chamado Obreiros do Bem. É um jornal que já foi extinto, e eles foram buscados pelo Centro Espírita Leon Denis, localizado no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, Então, eles fizeram essa coletânea e apresentaram, nos brindaram com essa coletânea de Cânticos do Coração, volume 1 e 2, prefaciado por Hermínio Miranda. Ele se apresenta em 2 volumes e ele tem a primeira edição em 1994. São textos com ensinamentos colhidos em décadas de estudo e prática da abençoada doutrina dos espíritos, diz o prefaciador do livro. Ele é dedicado aos discípulos das mocidades espíritas do Brasil e que têm o desejo de que cumpram fielmente os deveres cristãos. Então, ele é um livro como A Luz do Consolador, que também
foi uma reunião de coletâneas dos escritos de Ivone. Aqui nós trouxemos que nós temos o Evangelho aos Simples, a Família Espírita, as 3 Revelações e Contos Antigos, que foram trazidos pela FEB Editora no ano de 2013. Também resgates da autoria da médium Ivone Pereira, escritos entre os anos de 1964 e 1971, que vão trazer conteúdos notavelmente atual, dedicados à leitura de toda a família. Em O Evangelho aos Simples, a Família Espírita e as 3 Revelações, nós vamos ser apresentados à família Vasconcelos, que vive em harmonia de acordo com os preceitos da doutrina espírita. E por meio das situações vividas por eles, pais e filhos conseguirão desfrutar de uma leitura que tenderá a florescer um diálogo rico sobre o Evangelho do Cristo. E em Contos Amigos são trazidos 4 histórias fundamentadas nos ensinos e exemplos de Jesus, e são explicadas em espírito e verdade pela revelação dos Espíritos. Então, essas 4 últimas obras que apresentamos aqui fazem um apanhado bem interessante, né, das obras que a nossa querida Ivone trouxe e nos deixou como importante legado nessa sua existência magnífica. Então, essa heroína silenciosa hoje deixa para nós todas essas informações que precisamos realmente nos organizar para ter acesso, para beber dessa fonte maravilhosa. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de agradecer a cada um e, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai, aos amigos trabalhadores dessa casa querida, casa de Ivone Pereira. Agradecer a oportunidade que tivemos de conhecer um pouquinho mais sobre essa mentora, sobre essa pessoa ilustre que viveu entre nós e que com ela temos tanto a aprender. Obrigada, queridos. Obrigada por tantas oportunidades que temos. Pelos olhos de ver, pelos ouvidos de ouvir. Permita que nesse momento, em cada lar, brilhe a luz das bênçãos e do esclarecimento que chegue a cada coração e que se encha de esperança, sim, para um mundo melhor, um mundo renovado, um mundo de fé fortalecida, raciocinada e bendita. Que possamos, num uníssono, amigos, agradecer a Deus Pai todos esses momentos. Que assim seja, graças a Deus.